deixe de se inscrever, dar o seu like, compartilhar e também ativar o sininho aí para receber notificações. Hoje, domingão, poucas pessoas levantam cedo, né? Mas nós estamos aqui. Hoje é a Tatiane Martins, vai ser a nossa grande palestrante aqui, vai trazer um conteúdo muito legal para a gente e para vocês, mulheres. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que o conteúdo possa transformar na vida, né? Isso pode ser interessante para qualquer pessoa. Tatiana, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço nessa oportunidade do G365, que é a primeira vez que eu vou estar contando aqui alguns detalhes de um momento da minha vida que a gente tem vários momentos na vida, né? A infância, o relacionamento com os pais, adolescência, namoro, mas essa parte foi o que mais me marcou durante a minha vida, que eu achei que eu não ia passar por isso. Eu fiz até algumas pontuações, porque senão estende muito a live. Eu casei em 2008, que foi o meu segundo relacionamento sério, o meu segundo namorado, né? Saí de casa com 19 anos, eu trabalho desde os 16 anos, eu já trabalhava, cuidava do meu irmão, da casa, minha mãe também trabalhava. E sempre trabalhei, sempre estudei e sempre fui uma pessoa esforçada em buscar o melhor para mim. E em 2008, em 2000, vou colocar 2006, eu conheci uma pessoa, no caso ele tinha um perfil que naquele momento, para mim, parecia acolhedor. E estudando isso a profundo, é, pela minha criança ferida, machucada, ele representava naquela época uma figura segura para mim, como se fosse uma figura paterna, né? Pelo perfil. Então a gente começou a namorar e em 2006 foi um ano e meio de namoro, que já era um namoro à visto a todos meio conturbado, mas eu não conseguia enxergar isso. Achava que era normal de casal discutir, né? Terminar, voltar, mas o comportamento dele já era meio abusivo, no sentido de me seguir no trabalho, de impor limites, de impor regras, condições, e eu via aquilo como uma forma de proteção, uma forma de amor, uma coisa que eu nunca tinha vivido. E era uma paixão que me deixava cega. Eu era muito apaixonada. Aí, em 2008, é, eu não tinha um relacionamento muito bom, né? Eu vivia com o padrasto, minha mãe, meu irmão, e eu decidi, então a gente decidiu casar. Ali começou, então, a ficar mais difícil. Quando foi casar, ele impôs algumas regras que eu acabei aceitando. Como toda mulher, a gente aceita, né? E eu queria casar na igreja, eu queria constituir uma família, eu queria que a minha família toda tivesse reunida num momento tão importante. Porém, nas minhas condições, ele falou que a gente ia casar só no cartório e os únicos que estariam presentes seriam a minha mãe, a mãe dele, meu irmão e a irmã dele. Dali a gente foi para um restaurante e cada um para sua casa. Eu trabalhava ainda, trabalhava numa empresa de bilhar, onde tinha muitos homens, e eu era recepcionista. E antes do casamento, eu já tinha mudado o meu estilo de vestir, o meu estilo de ser, o meu estilo de conversar, para não chamar a atenção dos homens, para não atrair essas atenções. O que que era? Eu não passava uma maquiagem mais, as minhas roupas sempre eram camisetonas. E um dia o dono da empresa me perguntou, Tatiana, tá acontecendo alguma coisa? Você tá muito magra, as roupas que você veste não tá legal, e né, brincou e falou assim, você é crente, né? Aí eu falei, não, não sou crente não, tá.
Ele falou, acho que você devia procurar um médico. Eu falei, não, eu tô muito bem. Eu tinha minha moto para trabalhar que eu conquistei sozinha, né? É, já tinha minha independência. E 2008 me marcou porque um mês depois que eu casei, eu perdi meu pai. Meu pai morreu em novembro. Meu pai morreu com 49 anos, muito novo. Não tive uma infância fácil com ele, mas hoje eu entendo que meu pai era doente e como eu precisava de ajuda. Meu pai era alcoólatra, morreu praticamente na minha frente do meu irmão no hospital do câncer. Ele deu câncer na garganta e não queria tratar. Ele queria morrer, né? Na verdade, a vida para ele já não fazia sentido, ele queria morrer. E ali eu fiquei mais ruim ainda, porque eu achei que eu tinha mais tempo com ele. Ele não foi no meu casamento e eu fiquei muito triste por isso. Eu vou tentar não chorar, mas é difícil. E aí, quando foi em janeiro, eu saí do trabalho por pressão do atual marido. Ele ficava, você não precisa trabalhar, o que você ganha aí eu te dou, fica em casa, cuida da casa, que eu só vou trabalhar dia de sábado porque você vai. Eu quero viajar, eu você trabalhando isso me impede, eu sou autônomo. E aí ele começou a minha moto ficava no estacionamento, ele começou a botar o carro atrás da moto para eu chegar atrasada no serviço. E eu comecei a chegar 5, 10, 15, e ia todo dia, era muito longe, eu tinha que ir correndo e de moto, né? Que perigo. Antes de eu sair do trabalho, aconteceu o primeiro ato de violência. Numa discussão, ele me jogou no chão, eu caí e bati o joelho na quina da pia, né? Meu joelho ficou inchado, roxo. E eu fui trabalhar me mancando, as pessoas percebeu aquilo. E aí eu peguei e falei que eu tinha caído, tinha machucado. Antes de eu casar no cartório, teve uma coisa interessante, porque a minha família sempre foi espírita, né? E eu lia muitos livros da Zíbia Gasparetto e tal. O filho do dono me chamou na sala dele um dia antes, porque eu casei dia 1 de novembro, antes dos finados, né? Que eu precisava, foi num sábado. Eu precisava de um adiantamento, de um dinheiro para me pagar uma conta. E aí eu interfonei na recepção, falei, você podia me adiantar meu vale? Eu estou muito apertada, eu preciso do dinheiro. Ele falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom, né? Muito sério. Eu falei, ai, o que que é? A gente já fica com medo do dono danar. Aí ele falou assim, fecha a porta. Aí eu sentei e falei assim, por que que você vai casar? Aí eu falei assim, minha vida não tá muito legal, morando com a minha mãe, eu tenho padrasto. Ele falou assim, mas seu padrasto faz ou fez alguma coisa com você? Aí eu falei assim, não, depois assim, é convivência mesmo, né? E a gente discute muito e eu vejo que eu tô atrapalhando a vida da minha mãe. Mas ele pegou e falou assim: o que que você acha melhor, morar com o padrasto ou casar? Falei, não, eu gosto dele, quero ter minha vida, quero ter minha família. Eu estava convicta com isso, que eu ia casar para não separar, porque eu já vinha de um relacionamento do meu pai e minha mãe separado. Eu queria ter filho e não queria aquilo para mim, não queria aquilo para minha filha, né? Hoje. Aí ele falou assim: tá aqui seu adiantamento e eu vou te dar uma coisa. E é naquele momento eu não entendi o porquê. Aí ele me deu esse livro, que eu tenho guardado até hoje, da Maria da Penha. Eu falei, gente, por que que ele me deu isso, né? E nisso ele já tinha me dado vários livros para me ler na recepção. Ele chegava todo dia com um mais grosso do que o outro e falava assim: lê esses livros aqui, você fica aí na recepção, a hora que você não atender telefone, vai ler, vai estudar. Quando foi em janeiro, eu pedi para sair da empresa. Aí a minha sogra morava no fundo, num barracão no fundo. E ela, não, Tatiana, por que você vai sair do serviço e tal, né? Falei, não, o Fabiano pediu para mim sair e tal.
e cuidar mais da casa e tudo. E eu tinha aquela na cabeça, eu me espelhava muito na minha tia que mora em Brasília. Sempre eu via aquela família linda, unida, minhas primas, meu tio, um dedicando ao outro. Falei, é isso que eu quero para mim, né? E aí foi começando, né? Cada dia. E ele bebia, né? Hoje ele não bebe mais. Mas naquela época isso já me ressoava ruim, porque meu pai bebia também. E eu falava, nossa senhora, meu Deus, será que eu vou passar pelas mesmas coisas que meu pai passou, minha mãe passou com meu pai, né? E foi, e foi. Chegava sexta-feira, ele invernava na bebida, ia sexta, sábado, domingo, muito compulsivamente. E eu tinha que ponderar até o que eu falava, porque dependendo do que eu falava, se eu não acompanhasse ele, se eu não tivesse do lado dele, era como se estivesse pisando em ovos, ficaria pior. E aquele ano foi assim, sabe? A gente tentando dar certo, falava, ah, é uma briga, isso vai melhorar, vai passar, e cada vez da violência ele pedia desculpa, ele chorava, ah, me perdoa, eu nunca fiz isso, me perdoa. E aí no outro dia eu tentava ser melhor. E eu sempre fui muito certinha, né? Trabalho, casa, sempre cuidei da minha casa, da minha mãe, desde os que eu me lembre, desde os 6, 7 anos. 9 anos, quando meu irmão nasceu, eu virei uma mãe, eu que cuidava do meu irmão. Então, a gente tinha rotina para acordar, rotina café da manhã, rotina almoço, tudo com horário certinho. Café da tarde, janta, aquela rotina normal. E no decorrer do ano, foi uma série de brigas, de violência. Teve um episódio que ele chegou a quebrar o vidro da cozinha com a mão, pegar eu pelos cabelos e me enfiar minha cabeça dentro daquele buraco do vidro. E a mãe dele ficou desesperada, falou: para com isso. A irmã veio, para com isso. Porque ele me acusava, sendo que eu vi ele dando, né, moral para uma mulher num clube. E aquilo eu fiquei chateada com aquilo. E eu fazendo janta, ele tentando justificar, e eu fiquei calada, ele não aguentou. Passou mais esse episódio. E ali eu fui ficando cada vez mais depressiva, porque eu não tinha com quem contar, eu não queria voltar, eu não queria separar, e aí sempre na esperança que fosse melhorar, sempre na esperança que o perdão, né, era de verdade, era de coração. E naquela época a gente estava reformando a casa, ele queria reformar a casa, mas ele não queria contratar mão de obra. Ele tinha dinheiro, mas ele falava que ele sempre era o melhor em tudo. E eu fui a servente dele. Era lixar a parede, lixar a porta, pintar, fazer rejunte. E eu estava muito cansada, muito exausta. Minha mãe tinha me dado uns remédios para dormir. Falou, ah, precisa dormir, né? E um certo dia, minha avó ainda era viva, um certo dia eu tomei. Eu falei assim, ah, eu vou tomar essa caixa inteira. Eu quero dormir, não quero acordar mais, não. E eu fui lá e tomei os 10 comprimidos de uma vez. Aí eu não lembro de nada. Aí eu lembro que ele me pegou, fez eu vomitar. E eu deitei na cama, era num sábado, só que eu fui acordar só na segunda de manhã. E eu acordei, acho que era meio-dia, meio-dia e meio, e sem entender nada, cabeça vazia, fraca. E no guarda-roupa tinha uma arma. Ele sempre teve um revólver. E eu não sei onde que eu tava com a cabeça que eu peguei esse revólver e pus uma bala dentro dele, rodei e falei assim: essa é a minha sorte de hoje. Eu não quero mais viver. E eu peguei essa arma e antes de pôr na cabeça, eu dei um tiro para a parede. E aquela bala tava ali porque eu tinha feito a roleta russa e era para acertar em mim. E ela acertou na parede e eu praticamente acordei assim. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Isso não é certo. Eu não posso tirar minha vida. E aí eu comecei a preocupar com o buraco que eu tinha feito na parede, que ele ia chegar e aí ele ia
acabar comigo, porque eu peguei o revólver dele, porque eu destruí a casa dele. E aí eu fui num quartinho que tinha umas massas lá, fui tentar tampar o buraco. Ele chegou de noite e viu aquilo lá. Ali eu já sabia que eu precisava de tratamento. E até então ele ainda ia na casa da minha avó, né? Dia de domingo. Ele contou rindo, como se fosse uma coisa normal para todo mundo. A minha mãe me olhou assim, falou: Minha filha, você precisa de tratamento. Aí ele virou para minha mãe e falou assim: O tratamento dela sou eu. Ela não precisa de nada. Fui embora para casa. Quando foi janeiro, fevereiro de 2010, eu engravidei. E eu achava que eu não podia engravidar, porque eu já tinha tentado engravidar com meu primeiro namorado, meu primeiro amorzinho ali, e não conseguia. Eu engravidei com 29 anos, muito feliz, porque era a coisa que eu mais queria na vida, era ter um filho, era ser mãe. Eu era praticamente mãe do meu irmão, né? Então, eu já tinha alguns conhecimentos. E aquilo ali eu comecei a fazer planos, e aí eu entendi mais para frente o porquê da minha gravidez. Porque quando tem um ser dentro de você, não é só mais você, né? É você e aquela pessoinha que tá ali. E eu falei, Deus me deu uma chance de eu não querer desistir da minha vida, porque o tempo todo que eu tava com ele, eu chamava pelo meu pai e pedia para ele me levar embora. Que aonde que ele tava estaria melhor do que aqui. Que minha vida já não fazia sentido, que eu não tinha família, que eu não tinha ninguém. E a minha gravidez. Aí quando eu contei para ele que eu tava grávida, ele ficou muito furioso, porque ele falou assim: Eu não quero filhos. Você está me enfiando isso de goela abaixo. E os 3 primeiros meses da gravidez, ele nem conversava comigo, ele me ignorava. Foi passando, eu fui no médico sozinha, eu procurei, né, unidade pública sozinha. Eu fui para o médico a pé e voltava a pé. Os primeiros exames, coraçãozinho, essas coisas, tudo eu fiz pela rede pública. Quando teve que pagar um exame, ele brigou. E ele falou para mim assim, ele fazia tortura psicológica muito grave. Eu não vou comprar fralda, o meu dinheiro não é capim. É bom você dar leite, porque eu não vou comprar leite. E eu falei, e eu, naquela humilde, né, eu falei assim, não, mas eu compro fralda de pano, não tem problema não, eu lavo, né? Eu não importo com isso, não. 6 meses, minha filha não tinha nem uma roupinha. A minha tia Cida chegou de Brasília, foi me visitar. Porque assim, a família do meu pai é um pouco distante, mas sempre quiseram se fazer presente na minha vida. Foi lá em casa, Tatiana, você não tem nada. Eu falei, não, tô esperando receber um dinheiro aí, que eu tinha ainda de acerto da empresa, eu vou comprar, vou montar o quartinho dela. Eu não sabia se era ela, se era ele, né? Porque até com 6 meses ainda não dava para ver no ultrassom. E naquela época, pagar um exame para descobrir o sexo era muito caro. E eu tinha medo de pedir para ele um remédio para tomar. Eu tentava ganhar tudo público. Aí minha tia foi comigo, comprou umas roupinhas, falou assim: Ó, vou comprar essas roupinhas para você. Comprou branca, amarela, verdinha. Falou: a gente não sabe o que que é o sexo, né? A outra prima minha me montou uma sacola da Natura com produto, me deu. Aí ela falou: ah, e depois a gente vê a questão das mamadeiras, tal, né? E eu pensei: nossa, acho que não vou nem ter mamadeira. E aí eu peguei esse acerto, comprei os restos que precisava de roupinha para recém-nascido. Ele montou o quarto, foi lá, me mandou escolher o berço, o guarda-roupa, falou, ó, mais nada do que isso. E foi que eu passei minha gravidez sozinha, chorando, chorei a gravidez inteirinha. Eu tomava banho antes dele chegar, porque ele falava que eu estava muito feia, que aquela barriga era feia, que eu estava feia. E aí eu morria de vergonha de ficar perto dele, eu vivia escondendo. Quando foi para a criança nascer, que eu comecei a passar mal, era meia-noite, eu não sabia o que que era passar mal.
E a médica tinha me falado. E nesse dia, eu tinha tido uma discussão com a minha mãe. Eu estava lá no CAISM, que era perto da minha casa. Por quê? A minha mãe queria passar o resguardo comigo, como toda mãe queria, né? Minha filha vai nascer, eu vou estar lá com você, eu vou cuidar de você os 15 dias. E ele pegou e falou para mim assim: não quero ninguém dentro da minha casa. Eu não quero. Pode ser mãe, pode ser vó, eu não quero seus parentes aqui dentro. Você tá ouvindo? Aí, falar isso para minha mãe. Falei: olha, mãe, eu agradeço, mas não tira suas férias, não. Eu dou conta sozinha. Ele não quer, né, que fica aqui. E aí ela entendeu errado. Ela entendeu que eu não queria a presença dela. Aí ela falou pro meu irmão, no mesmo dia de eu ganhar a vitória. Aí ela falou pro meu irmão brigou comigo por telefone, porque também não sabia o que estava acontecendo. E eles sumiram da minha vida. Nesse dia eu voltei para casa e eu já estava com 3 centímetros de dilatação. A médica falou: olha, é para qualquer hora. Fui embora a pé. Quando foi meia-noite, eu comecei a sentir mal, uma dor nas costas. Aí ele: vai nascer? Vai, fazendo pressão. Eu falei: eu não sei, eu tô com dor, eu não sei, me leva para o hospital. E ele me levou para o hospital, era Beneficência Portuguesa, de frente tinha uma pracinha, e eu deitei assim. Aí os médicos estavam tomando sopa ali, né? Fizeram o exame de toque, aí veio o sangue. Aí ele falou assim: a gente manda ela para casa? Eu falei: não, vocês não vão me mandar para casa, não. Eu não saio daqui enquanto a criança não nascer, minha filha não nascer, aí eu já sabia o sexo. Aí ele só foi lá e falou assim: eu vou esperar lá na pracinha. Eu falei: tá bom. E ali começou as dores do parto. Eles me subiram, né, pro quarto e olhava para mim assim, falava: tadinha, vamos ajudar ela? Um médico muito bom, né? E estagiários. Vamos ajudar ela, vamos. Aí me levou para a sala de cirurgia, aí fez o peripério, que é um corte, né, na vagina, e falou assim: não, eu vou fazer um corte aqui, mas depois eu vou arrumar, tá? Vai ficar bonitinho. A hora que vinha a contração, você faz a força. Isso já era umas 2h30 da manhã, que ela nasceu umas 3 horas. Ele falou assim: vamos tentar parto normal, vai nascer lá para as 8 horas da manhã, né? A hora que ele fez o corte, que eu fiz a força, foi um parto seco. Ela nasceu dentro da bolsa, e aí eles: nossa, corta porque a criança está em sofrimento. Ela estava com 3 voltas do cordão no pescoço. Eu nem peguei ela, né, nos braços, como todo mundo faz. Eles correram com ela para lá, fizeram sucção e tal. Perguntou cadê as roupinhas. Aí eu falei: tá com o pai. Aí foi atrás dele, pegou roupinha e tal. E aí vieram, me levaram pro quarto e depois que me entregaram ela. Aí o médico pegou e virou para mim e falou assim: qual que vai ser o nome da sua filha? Aí eu falei assim: Vitória. Ele falou assim: olha, belo nome que você escolheu. É Vitória mesmo. Porque eu vou te fazer uma pergunta e você não me leva a mal, não. Durante a sua gravidez, você fez uso de drogas, bebidas? Eu falei: não, doutor, jamais, eu nem fumo. E durante a gravidez nem refrigerante eu tomei. Aí ele pegou e falou assim: porque o caso dela é um caso raro, cordão umbilical muito fino. Eu não sei como essa criança sobreviveu 9 meses na sua barriga, porque não passava alimento suficiente para ela. Mas graças ao cordão ser fino, como estava com 3 voltas, ela sobreviveu. Se fosse para nascer às 8 horas da manhã, ela ia nascer morta. E aquilo ali ficou revoltada, porque na minha cabeça foi a briga com a minha mãe, foi a discussão, porque não tinha espaço, ela mexia demais dentro da minha barriga, e eu fiquei revoltada com ela nos braços, e ele não estava lá.
Em momento algum ele estava lá. Ele queria ir embora porque ele tinha que trabalhar, queria que fosse rápido. Eu passei aquela noite no hospital sozinha. Não pude chamar ninguém, não pude chamar minha mãe, não pude contar para minha avó, nem a minha sogra ele deixou ir, nem a irmã dele que queria ir lá. No outro dia, o médico veio me visitar e ele falou assim: Nossa, minha filha, que força, hein? Não precisou tomar nem soro, porque na hora da dor eu pedi para ele, falava assim: Ela não vai nascer, doutor. Eu lembro que eu segurei no braço dele com tanta força, pode fazer a cesariana. E antes disso, ele falou para mim, falou assim: Olha, o pai, né, falou assim: Tenta colocar essa criança para fora aí, porque eu não vou pagar cesariana, não. E eu pus aquilo na minha cabeça, eu não vou depender dele, ela vai nascer, eu não vou depender dele, eu não vou depender. E aí, graças a Deus, ela estava saudável, eu estava dando leite. Eu perguntei pro médico, médico, o que que eu faço para dar leite? Porque todo mundo fala, tem que tomar cerveja caracu, tem que comer canjica, tem que não sei o quê. Ele falou assim, isso é tudo mito, crença. Você vai levantar dessa cama. Aí ele olhou, eu não estava com hemorragia, não precisei tomar injeção de hemorragia. Ele falou: Você vai levantar dessa cama, você vai tomar banho, você vai lavar esse cabelo, porque falta de banho, falta de lavar cabelo é falta de higiene. Vai e toma água, muita água. Vai amamentar água, o tempo todo água. Eu falei, então tá bom. Liberaram a gente para ir embora para casa. Lá vai eu com a minha malinha, com as minhas camisolinhas que minha mãe tinha me dado, que eu tenho elas até hoje. E lavar minhas roupas de sangue, lavar as roupas da criança, tudo sozinha, porque ele não deixou minha sogra me ajudar. E por mais que ela morasse no fundo. E tudo que eu precisava de informação, eu pedia para o médico, né? Eu ia com ela, fui fazer teste do pezinho, pediatra, tudo sozinha, só eu e ela. Foi raras vezes, né, que ele me levou, me largou lá e eu tinha que voltar para casa a pé. Porque quando a gente casou, ele vendeu minha moto. Falou assim que ia vender, que o que eu precisasse ele me levava, me buscava, e nada disso aconteceu. Na verdade, ele estava tirando as minhas pernas, né? Para eu não poder sair de casa. E a infância da Vitória também não foi muito legal. Hoje ela brinca, fala: mãe, eu não lembro disso, eu não lembro daquilo. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. E ele gostava de fazer viagem uma vez, duas vezes por ano, mas conheci lugares, né? Graças a ele que eu achei que eu nunca achei que ia conhecer, mas eu pagava um alto preço para conhecer esses lugares, tanto na ida, durante a permanência e na volta. Eu era praticamente uma empregada doméstica, estava ali para servir, sempre estava ali para servir. A Vitória foi crescendo, né? E quando ela era bebezinha, eu amamentava ela no sofá, porque ele não deixou pôr a criança no quarto, então tinha uma diferença do quarto para o outro. E se eu não ouvisse ela chorar e se ela engasgasse? Então eu passei a maioria do tempo dormindo na sala. Eu fechava a porta do quarto para ele não ouvir o choro, apesar que ela foi muito boazinha, mas eu passei um momento sozinha, só eu e ela. Uma época de frio, eu peguei um mês de frio ali, eu enrolava eu e ela no edredom no sofá e ali nós ficava. Era eu e ela, eu brincava assim, minha filha, é só eu e você. Mas ela cresceu uma criança muito tranquila, calma e até tímida ela é, né? E quando ela começou a alimentar, as brigas assim em cima da mesa, na hora do almoço, na hora da janta, porque ela não queria comer, foi ficando cada vez mais sério, porque aí já estava começando a atingir ela. E ele ainda continuava bebendo. Ele ainda continuava bebendo, bebendo, bebendo. Aí nós fomos fazer uma viagem para Caldas Novas. Nessa viagem para Caldas Novas, ele queria beber mais. E lá as piscinas ficam abertas até de noite, né? À noite. Nós fomos pro hotel, voltamos, Vitória querendo brincar, e ela já tinha 5 anos, 4 para 5 anos.
E eu, na minha cabeça, eu já tinha formado que eu tinha que me separar dele, só que eu não tinha condições. O que que é as condições? Quando a minha mãe me visitou, ela estava com 3 meses, ela falou assim: você não me deixa entrar na sua vida, mas não é eu que não deixava, era ele, né? Ele falava: ah, sua família não presta, eu não quero ninguém da sua família aqui e tal. E todo mundo foi se afastando, eu já não tinha amizade, né? Minha mãe um dia falou para mim: você vai voltar para casa de joelho, me pedindo perdão pelo que você está fazendo e com o filho nos braços. E aí eu pus na cabeça: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu entrei, do mesmo jeito que eu entrei nesse relacionamento, eu vou sair sozinha. Eu vou esperar a Vitória crescer mais, porque eu não vou depender de ninguém para olhar ela, para me trabalhar. E eu pus isso na cabeça. E eu falava para ele: ah, eu quero trabalhar, eu quero a minha moto, eu quero trabalhar. Ele: não, não vou te dar, não vou te dar. Com quem vai ficar a Vitória? Eu não quero que a Vitória fique em creche, eu não quero que ninguém olhe ela. E ele sempre pondo empecilho, sempre pondo empecilho. E nessa viagem para Caldas Novas, ele temou, né? Brincando, bêbado já, isso já era umas 9 horas da noite, eu com fome, a menina com fome, ele não parava de beber. E ela pulou na piscina, piscina rasa, que as piscinas lá de Caldas Novas geralmente são até aqui. Ele deu um impulso e pulou na piscina, de cabeça. Todo mundo que estava ali ouviu, olhou para mim assim, assustado. E eu, meu Deus, ele bateu a cabeça no fundo da piscina. A hora que ele bateu a cabeça no fundo da piscina, o rapaz do bar, que era aquelas piscinas do bar molhado, olhou para mim e falou: moça do céu, entrou dentro da piscina para ajudar ele a sair. A hora que ele saiu assim, ele ainda saiu rindo, com um dente quebrado. Falei: ah, não foi nada, graças a Deus. A hora que ele sentou, o sangue desceu assim, porque tinha cortado a cabeça. E ele começou a dar convulsão, convulsão. E eu não sabia se eu acudia ele, se eu acudia minha filha. E ela: mamãe, mamãe. Aí eu falei: nossa, nós duas molhadas. Aí chamaram o corpo de bombeiro, puseram um colete nele, e ele dando convulsão e já cagando na roupa de dor. Aí ele falou: nós tem que levar ele para o hospital agora. E eu falei: deixa eu só trocar uma roupa em mim, na minha filha. E eles foram e me largaram para trás. Aí o hotel chamou um táxi para mim. Eu fui parar no UPA, que essa menina, nós duas com fome, fez uma série de exames, falou: olha, tá normal. Ele só teve um corte na cabeça e tudo, pode ir embora para casa. E nós voltamos, né, pro hotel. Ele com dor, com dor. Nossa, isso não tá legal, eu tô com dor, eu tô com dor. Deitei ele na cama, aquilo ali foi a pior noite da minha vida. Ele começou a passar mal, queria ir no banheiro, queria, desmaiou, e eu tentando pegar um homem daquele tamanho, e eu perdidinha, não sabia o que fazer. Quem estava mais próximo de mim ali era meu tio, mas meu tio não podia me socorrer, porque ele não estava ali. E aí eu vim embora de Caldas Novas dirigindo, porque ele não queria vir de ambulância. Chegou aqui no Beraba, o médico falou: olha, ele quebrou a coluna, ele quebrou a mandíbula, tinha quebrado aqui, tinha quebrado A1. E ele falou assim: olha, isso é um milagre, porque A1, ou ele fica paraplégico, ela tá quebrada, não tem, vai ter que fazer cirurgia. Ou ele morre na hora. Era para ele ter morrido na hora, saindo da piscina. E ali eu comecei a rezar, porque até então eu não estava nem rezando. Falava assim: meu Deus, por favor, cura esse homem. Não deixe ele em cima de uma cadeira de roda, porque se ele ficar, ele vai acabar com a minha vida e da minha filha. Cure esse homem, cure esse homem. E foi 3 meses ele com um colete cervical de ferro, não precisou fazer cirurgia, porque ela reconstituiu. Eu dava comida na boca dele. E a única coisa que eu escutava era minha sogra: agora que você vai demonstrar o seu amor, agora que eu quero ver onde está o seu amor. E isso eu tentando dar atenção para a Vitória e dar atenção para ele.
Foi 3 meses, assim, difíceis, porque eu tinha que levar, buscar a Vitória na escola e ainda cuidar dos negócios dele. E se eu não fizesse, ele gritava, ele xingava a noite inteira. Me tira daqui, eu tô com dor, me ajuda, e não tinha o que eu fazer. Ele não deixava eu dormir. E eu cada vez mais magra, emagrecendo, emagrecendo. As vizinhas, Tatiana do céu, você tá muito magra. Tá acontecendo? Ah, isso é normal, eu como pouco. Eu costumo comer pouco mesmo, eu sou assim, que eu fico nervosa, eu não como, né? E aí ele curou, passou esses 3 meses. Nós tinha feito ainda uma viagem para Porto Seguro, lá ele deu um escândalo no hotel, rasgou roupa, gritou. Eu queria vir embora. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Chegando aqui, ele começou a fazer natação como uma forma de fisioterapia, porque ele corria. E da natação, ele colocou a minha filha também na natação. E aí eu fui levar a Vitória no médico e pedi uns exames, né, normal. Nos exames deu que ela estava com colesterol muito alto. Eu, como assim? A gente tem regra até para comer, nós não come fritura. A menina não gosta de um McDonald's, que eu falo assim, ah, a Vitória não come McDonald's. Como assim a Vitória não come? Ela não gosta, não foi acostumada com essas coisas, né? Não toma refrigerante. Da onde que vem esse colesterol? Aí começou a fazer exame de coração. Ela tinha um sopro no coração. E ali meus dias foi ficar fazendo exames no hospital escola. E a gente lutando para baixar esse colesterol que já estava quase em 300. Esse pegou e falou assim: olha, vai ter que tomar um remédio aí que chama Cevastatina, que é um remédio de adulto, e ela não pode parar de fazer atividade física nunca mais. Eu, por quê? Falou assim: não, porque senão você vai perder sua filha com 19 anos. Ela não vai chegar até os 19. E aquilo ali para mim foi um baque, né? Falei, gente, mas o que tá acontecendo? Por que isso tudo, né? Oh, meu Deus. Aí uma vizinha minha falou assim: Tatiana Vitória melhorou? Falei, nada, tô voltando do hospital e tal. E ela magrinha, 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 e continuava fazendo natação, porque ele queria que ela fizesse natação quando ela queria fazer, era balé. Ele, não, você tem que fazer natação, você tem que ser campeã, que não sei o quê. Hoje, se você fala para ela em natação, nossa senhora, ela tem pavor. Não, não quero natação, não, não quero competir, porque ele queria que ela competisse. Ela era boa, ela queria mostrar para ele que ela era boa naquilo, né? E aí a vizinha falou assim, Tatiana, isso é emocional. Eu vou em Araguari, vou trazer um remedinho caseiro pra você dar pra ela. Vai ser dar escondido, tá? Falei, não, então tá. E mesmo assim não melhorou. O do coração, eles me acalmou, falou, é um sopro inocente, isso aí ela vai crescendo, essa válvula vai fechar, não precisa preocupar, mãe. Tal. E ela, o que que tá acontecendo? A Vitória tá muito magra. Eu falei, ah, não tá bem no casamento, eu tô pensando em separar e tal, e passando por umas coisas. Aí ela me deu um encaminhamento pro psicólogo para ela, né? Falou, não, você vai ter que fazer um acompanhamento, vocês duas no psicólogo, isso não tá normal. E aí eu comecei a procurar emprego, ele não deixava nada dar certo. Tudo que eu pensava em fazer, ele não deixava. Ah, fazer curso para quê? E não sei o quê. Eu comecei a ver curso na internet, fiz crochê na internet, eu procurava ocupar meu tempo, né? E falava assim, eu precisava juntar um dinheiro. Porque se eu juntar um dinheiro, eu só cato as roupas e vou embora. Eu alugo um lugar para me ficar, quando ele chegar eu já fui embora, né? E ainda assim, tinha mais violência, né? Teve uma vez até que a única pessoa que sabe o que aconteceu foi a Ju. Ela estava em Uberaba e eu fui limpar um tênis dele, tô lá limpando, eu tinha horário para conversar com ele, não podia conversar com ele na hora que ele estivesse no escritório dele no fundo, e à noite porque ele estava cansado. E eu falava, ó, preciso falar com você e tal. Ele, não, agora eu tô resolvendo os problemas aqui, não vai me encher o saco, não. E eu tô lá limpando o tênis dele, eu não sei o que que ele veio falar, e simplesmente pegou o tênis da minha mão e bateu no meu rosto, né? Aquilo ali foi.
o fim, eu peguei o controle do portão, saí, fui parar numa pracinha, chorei, 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 chorei. Depois aí passou um rapaz e falou, moça, tá tudo bem? Eu falei, tá, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu, nossa, eu tenho que voltar para casa que eu tenho que fazer o almoço da Vitória. Fui ali para a escola. Voltei, como se nada tivesse acontecido. As vizinhas sempre me olhando, né? Tentava conversar comigo, eu não dava lado. Só para uma lá que eu tinha assim mais contato. E ela falava assim: você tem que falar com a sua mãe. Eu falei: eu não vou falar com a minha mãe. Você tem que falar. Porque ele já havia ameaçado a minha família, né? Ele falou assim: olha, se eu ver seu irmão na rua, eu vou bater nele, eu vou matar. Eu não quero ninguém da sua família aqui, que eles não cortem o meu caminho, porque eu vou fazer. Aí dessa vez eu sentei com ele e falei assim: se você me agredir mais uma vez, eu vou chamar a polícia. Aí ele falou: pode chamar, chama. Só que eu só vou te avisar uma coisa: se você fizer um boletim, se você chamar, eu vou sair. Eu posso dormir um dia, porque eu vou contratar o melhor advogado, que você sabe que eu posso pagar. Mas e a hora que eu sair? Hã? Eu vou pegar você, vou pegar sua mãe, vou pegar seu irmão e vou te tomar a vitória. Aí o meu medo era de perder a vitória, né? E ali eu comecei a rezar e pedir para Deus me dar uma luz. Num certo dia, isso aconteceu muitas e muitas coisas, né? Um certo dia, alguém ligou no meu telefone e falou assim: é a Tatiana? E olha que ninguém tinha meus contatos, né? Eu falei assim: é. Se eu tinha 6 contatos no meu telefone, era muito. Era da moça da padaria, era da vizinha de cima. Aí ele falou assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas eu quero saber a sua reação primeiro. Você acredita em Deus? Eu falei: lógico que eu acredito em Deus. Dependendo do que eu te contar, qual que vai ser a sua reação? Eu falei: moço, isso é trote? Ele falou: não. Uma pessoa me contratou para te ajudar. Uma pessoa que gosta muito de você. Só que eu não posso falar quem é, eu não posso falar meu nome. Eu sou um detetive particular. Você sabe quanto que custa um detetive particular? Eu falei: eu sei que é caro. Ele falou: pois é, o meu serviço é muito caro. Aí eu falei: pois é, eu não tenho como te pagar. Ele falou assim: não, você não vai me pagar, porque eu estou fazendo um favor para essa pessoa que fez um favor para mim um dia. Você quer saber quem que é seu marido? Eu falei: sim. Moço, eu quero, porque eu vivo num relacionamento abusivo, eu não consigo sair dele, eu não tenho para onde ir. E isso eu fiquei sabendo de relacionamento abusivo procurando na internet, comportamento, o que que era aquilo que eu estava passando, pelo YouTube, né? Por isso que eu achei que eu poderia ajudar algumas pessoas com isso. Esse homem começou a fazer umas torturas psicológicas comigo durante quase um mês. Ele veio pregar a palavra de Deus, ele veio falar: olha, o que eu falar, o que que você vai fazer? Eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu quero ir embora. Só que para mim ir embora de dentro dessa casa, eu preciso de provas. Por quê? Quando eu casei, ele fez eu casar com um regime que eu não tinha direito a nada, nem durante, nem antes e nem depois. Como eu vou sair de dentro dessa casa com a minha filha nos braços e com uma mala? Aí ele falou assim, tá. E nessa época ele começou a fazer academia. Ele começou a ficar psicado com academia e com crescer massa muscular, começou a tomar anabolizante, fazia eu aplicar os anabolizantes nele. Hoje, se vê ele, tá parecendo um Hulk. E aí a agressividade dele, em vez de ficar com álcool, que aí ele já não estava bebendo álcool, ficou por causa dos anabolizantes. Um certo dia ele queria, porque assim, brigar com a Vitória, e porque eu fui dormir no quarto da Vitória, porque eu não fui dormir com ele, e ele levantou bravo, ele queria me bater, dar cabeçada, ele tinha mania de conversar comigo, querendo dar cabeçada em mim, e eu catei a Vitória, fui parar numa pracinha, de novo. E ali fiquei até 8 horas da noite, chamei a mãe dele, falei: olha, ele não tá legal, dá uma passada lá. Eu cheguei, ele falou assim: o que aconteceu? Não lembro, não fiz isso.
Beleza. E aí esse cara pegou e falou assim: então tá, eu vou te mandar as conversas que eu já peguei por WhatsApp, que eu tive que te pedir autorização, e você vai identificar se é ele mesmo. E mandou no meu e-mail. Nesse dia ele queria ir em Rifane almoçar, tinha ido na academia voltar para buscar eu e a Vitória. Aí eu falei assim: para na papelaria para mim. Ele, para quê? Eu falei: não, vou imprimir um currículo. E nisso eu já tinha feito algumas entrevistas e nada dava certo, né? Porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar e juntar dinheiro primeiro antes de eu sair. Porque eu fiquei muito tempo parada, né? Com ele, total de 13 anos. Então, todo mundo fala, mas por que você está 13 anos parada do mercado, né? A hora que eu imprimi aquelas conversas, tinha uma passagem que falava da minha filha doente, que ele tinha que buscar eu no hospital, que não podia separar de mim porque eu era doente, minha filha era doente e tinha muitos bens no meu nome e que era difícil e não tinha nada no meu nome. Ele só usava meu nome para comprar e vender carro, para sonegar imposto de renda. Era para isso que ele usava meu nome. E ali eu mostrei as provas para ele. Ele não acreditou naquilo ali. Quem te mandou isso? Quem fez isso? E eu tinha gravado todas as conversas com esse homem. Um dia ele falou assim: um dia você vai saber quem que eu sou. Um dia eu vou te contar quem que eu sou. Só que no momento eu não vou. E aí eu mostrei para ele, falei assim: a partir de hoje eu não quero mais. Você lembra da sua mãe falar que uma vez que rasga o pano, o remendo é pior? Eu não quero remendar esse pano. Chamei a mãe dele, falei: vem para casa aqui agora. Ela foi. Falei: a senhora lembra, né, que a senhora falou isso? A senhora não aceitou o pai dele fazer isso com você? Seu filho fez a mesma coisa. A partir de hoje, eu não quero mais. Eu quero me divorciar. E eu já sei dos meus direitos, tá? Eu quero aquele apartamento que ele acabou de comprar. Eu não quero para mim, não. Para minha filha. Todos esses anos que eu dediquei da minha vida, que eu não pude trabalhar, que ele me tirou do serviço, ele vai dar aquele apartamento para minha filha morar, porque eu não vou morar de aluguel. Eu tenho direito à pensão e eu sei que eu também tenho direito à pensão até arrumar um emprego. Eu já tinha procurado saber antes de questionar. E esse homem sentou e chorou, pediu perdão, foi um momento de fraqueza, não sei o quê. Aquela noite ali eu achei que eu ia morrer. Fui dormir no quarto da Vitória, aí eu fechei a porta, pus um ventilador, porque se ele abrisse a porta, o ventilador ia cair, eu ia escutar. Só que eu não dormi aquela noite, né? Foi justo, ele entrou no quarto, ele riu, falou assim: você tá com medo de mim? Eu não vou fazer nada com você, não. Porque o ventilador caiu. E ele sentou do lado da cama, pediu perdão. Falou: olha, isso não vai acontecer mais. Falei: não é só por isso. É por outras coisas. O nosso casamento já está desgastado. Por muitas coisas. Eu não podia falar para ele que era relacionamento abusivo, que ele era um narcisista, que era tóxico. Porque na minha cabeça veio assim: minha filha, você vai ter que sair desse casamento como amiga dele e não como inimiga. Não compra briga, porque vai ser pior. E aí eu falei para ele: eu não quero nada seu. Eu não quero nada seu. A única coisa que eu quero é sair, ter um lugar para morar e voltar a trabalhar. A pensão da Vitória, que é direito dela. Mais nada. Nunca quis e nem quero nada seu. E a minha moto. A minha moto eu comprei com meu dinheiro, é a minha independência e eu vou precisar dela para trabalhar. Ele, não, eu te devolvo a moto e tal. E aí foi mais um mês para mim sair de dentro daquela casa. E eu já estava dormindo no sofá, uns 2 meses, porque eu falei, eu tenho que acostumar a dormir sozinha. E ele arrumou o apartamento, ele mobiliou do jeito que ele podia lá. Ele falou: eu posso comprar isso, 5 mil de móveis aqui, uma geladeira, um fogão, porque lá de casa você não vai levar nada. Eu falei: não, não quero levar nada, não. O resto eu compro sozinha. Quando eu entrei para dentro daquela porta daquele apartamento, eu chorei tanto, mas era de quê? Paz, de
ninguém gritar comigo, de ninguém me dar ordem, de eu não ter que seguir regras. Eu senti a minha liberdade de volta. Isso ninguém sabia. Não tinha contado para ninguém. A advogada que fez a nossa separação, que era conhecida dele porque ele alugava um ponto comercial para ela ficou sensibilizada com a minha história porque ela também foi traída. E aí eu falei para ela assim: "Você não tem um emprego para me dar, não? Pode ser qualquer coisa, eu faço qualquer coisa." E ela falou assim: "Tatiana, tem uma mocinha ali que me ajuda, ela deve estar para sair. Me manda seu currículo." Eu falei assim: "Meu currículo é de 10 anos atrás. O que eu sei fazer é trabalhar de recepção, telefonista, atendimento, mas eu faço qualquer coisa." E aí, nesse um mês de preparação de mudança, ela me chamou: "Pode vir trabalhar comigo. Só que eu só posso te pagar um salário." Eu falei: "Não, tá bom, tá bom." E ela também, para mim, foi um anjo, porque eu parecia um bebê. Eu não sabia mais atender telefone, eu não sabia conversar, eu fiquei tímida, eu não sabia mexer no computador mais. E ela foi me ensinando até conversar. Ela é assim, 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 assim. Eu falei: "Tatiana, você não faz faculdade de advocacia? Eu te ajudo." Eu falei: "Alessandra, não tem como pagar nesse momento." E já estava para chegar a pandemia. "Eu não tenho como pagar." Ela: "Eu tenho todos os livros que você tiver aqui, você pode usar, você já faz o estágio aqui comigo e tal. Seria muito bom, né?" Aí veio a pandemia. Ela me mandou para casa porque ela tinha muito medo e falou: "Agora eu posso te pagar R$ 600." Eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com R$ 600 e a pensão, né?" Dava, dava para eu e a Vitória viver tranquila, mas eu queria mais. Eu falei: "Não, eu quero mais, eu preciso trocar essa moto, eu preciso comprar um carro." Porque eu estava pegando chuva com ela e não estava certo. E aí uma colega minha falou assim: "Olha, por que que você não entra na MRV? Lá a gente ganha bem vendendo apartamento." Eu falei: "Eu não sei vender." Ela falou: "Mas tenta." E eu tinha feito inscrição para o auxílio, né? Falei: o auxílio não vai sair para mim, porque ele usava meu CPF. E quem tivesse uma renda maior ali não pegava, né? No dia do meu aniversário, eu fui fazer a entrevista. E que é o atual dono da habitação hoje, onde eu trabalho, o Rafael, que eu sou muito grata a ele. Aí ele pegou e falou: "Pode trabalhar hoje, pode ficar. Fica aqui com a gente, já começa a aprender o serviço." Eu gosto assim, eu quero dar oportunidade para as pessoas que realmente precisam. E parece que é uma coisa, só pego mulher separada. A gente riu, brincou ali, né? Porque eu sei que elas têm vontade de crescer na vida, vencer. E no mesmo dia saiu o auxílio para mim. E eu fui comemorar, fui para casa da minha mãe. E nisso, antes, eu não contei para vocês, depois que eu separei, eu fui lá na porta da casa da minha mãe. Com a cara e com a coragem, bati. Ela abriu a porta, viu eu e a Vitória, ela não acreditou. Porque a gente estava mais de 10 anos sem se ver. Eu não via ela, eu não via meu irmão. Aí eu falei: "Mãe, voltei." "Mas eu voltei, não preocupe, eu tô bem. Eu não vim pedir para morar com você, eu não vim pedir nada. Eu só quero a minha família de volta." Nisso, minha sobrinha já tinha nascido, eu tinha perdido o casamento do meu irmão, eu tinha perdido o falecimento da minha avó, que ele não deixou eu ir, tinha perdido muita coisa. E aí eu tava ali para resgatar. Eu falei: "Mãe, esquece o passado, vamos resgatar agora. A Vitória tá grande, você precisa conhecer sua neta. A gente precisa ter uma família, nossa família é muito pequena. Eu sou tia, eu quero ser tia, eu quero ver meu irmão." E aí eu entrei na MRV, dediquei, estudei, tirei o Cresce, tudo na pandemia. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu não acreditei. Eu falei: "Não, é isso aqui que eu quero para mim." E também autonomia de horário.
Porque aí eu ia trabalhar à tarde, de manhã eu fazia o almoço dela, levava ela para a escola e ficou combinado dele buscar ela. E por incrível que pareça, eu fiz o exame da Vitória depois de uns 2, 3 meses. No final do ano eu repeti o exame dela e só separei em outubro. O colesterol dela zerou, baixou. Eu falei, minha filha, agora nós vamos comer o que a gente quer, a gente vai passear. Ela foi na primeira festinha de aniversário dela, ela nem sabia, ela não sabia interagir com ninguém, porque os aniversários dela era comemorado eu, ela, a irmã e a avó. A irmã dele, né? Fazia um bolinho. Quando eu não comprava o bolo e levava para a escola, porque na escola ela tinha os coleguinhas, né? E a gente cantava parabéns ali para ela na escola e, e ela se sentia feliz. E até hoje, né, eu sigo nessa busca de crescimento, conhecimento, eu sei que eu tenho muito a aprender. Eu sempre fui muito proativa, trabalhava desde os 16 e estou aprendendo muita coisa ainda. E a única coisa que eu busco é um futuro melhor para mim, para ela, né? Hoje eu tenho uma convivência, vamos falar assim, não de amigo, mas eu consigo conversar com ele por telefone sem temor, sem ter medo. Porque antes só de eu ouvir a voz dele, eu tremia, me descontrolava, eu ficava uma semana ruim, com medo, né? Eu ainda tinha medo. E lá onde que eu estava morando, num apartamento, ele comprou um apartamento para a mãe dele e ele tem livre acesso dentro do condomínio. E querendo ou não, ele ficava vigiando meus passos, né? Vigiando os passos da Vitória. E até hoje ele fala assim, porque ele falou muitas vezes: ah, você não vai conseguir ninguém, você não vai ter ninguém na sua vida. Quem vai querer uma mulher como você? Falou de mim, que eu era feia, que eu era magra, que eu era isso. E com um filho ainda. Homem nenhum quer pegar uma mulher divorciada com um filho. E eu peguei e falei assim, mas eu tô separando você não é para arrumar outra pessoa, não. Eu quero é viver, trabalhar. Aí um dia ele ligou e falou assim: você sabe que se você precisar de mim, você é a única pessoa nessa vida que vai te ajudar. Você pode me ligar 2, 3 horas da manhã, que vai ser eu que vou te socorrer. É um jeito assim, narcisista de manter na vida da pessoa, né? E todo mundo que se aproximasse, que eu tentei namorar perto de mim, não dava certo. Aí eu falei, gente, eu tenho que mudar daqui. Eu tenho que mudar daqui. Aí eu aluguei uma casa perto do meu irmão, perto da minha mãe, para ficar perto deles, perto da minha família, onde ele não tem acesso. Ele não entra no condomínio, ele pega a minha filha do lado de fora, uma vez por semana, que é só o dia do almoço de domingo, que ela não gosta de dormir lá. Ela aos poucos foi parando de ir, porque eu deixei para ela livre escolha, né? Conversei com ele. No começo ele não queria aceitar. Aí ele entendeu, falou: não, deixa ela, já que é guarda compartilhada, se ela quiser vir, eu tô aqui, se não quiser também. Para ele, tanto faz, né? Para ele, ela na vida dele é mais um status. Quando tá namorando, quer estar com ela. Quando não tá namorando, tanto faz. Enfim, eu acho que eu posso, de um jeito ou de outro, ajudar alguém. E para as mulheres que estiver ouvindo essa live, não faça como eu, né? Denuncia, porque mesmo depois de separada, eu tentei denunciar um abuso por telefone, uma ameaça, e a delegada só falou assim para mim: você tem provas? Eu não tinha provas. Alguma vez você fez boletim de ocorrência? Não fiz. Ah, mas por que que você não fez? Porque ele me ameaçava. Se eu fizesse boletim de ocorrência, eu sabia o risco que eu estava correndo, ou a minha família estava correndo. Hoje, se você conversar com ele, ele é uma pessoa mais amigável, conversa com todo mundo, você olha para ele e fala: não, ele não fez isso, ele não é assim. Mas ele fez isso comigo, ele fez isso com a outra, que era antes de mim, que as vizinhas me contou.
E as vizinhas falavam assim, Tatiana, o que você precisar, né? Eu tô do seu lado. E voltando no caso do o detetive falou da traição dele. Eu nunca mais falei que esse rapaz, ele sumiu. Eu queria agradecer porque foi graças a ele que eu consegui essas provas, que eu consegui sair desse relacionamento, que a minha filha hoje está bem, porque na época ela estava com anorexia, porque a nossa comida foi restrita, porque quando ele entrou na academia, ele restringiu doce, ele restringiu macarrão, ele restringiu tudo. Então a gente vivia a base de eu e a Vitória não precisava disso, sabe? Daquela alimentação controlada. E a gente, nós duas, se eu pegar uma foto e mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. O rapaz da academia da Olímpica falou para mim, falou, Tatiana, a Vitória tá anorexica. Você tem que cuidar da sua filha. E quando começa a atingir um filho da gente, aí que a gente vê que está no fundo do poço mesmo, né? E tudo que eu fiz foi por ela. Então, por isso o nome dessa live, Vitória. A Vitória veio para me trazer minha segunda oportunidade de vida. Foi por ela que eu desisti de tirar minha vida. Foi por ela que eu trabalho do jeito que eu trabalho. Eu procuro crescer. E eu sinto que ainda tem muita coisa para mim ainda para acontecer. Às vezes eu fico com medo de enfrentar, porque as pessoas falam, ah, você não tá sozinha. Tô. Eu sinto que eu sou sozinha. É só eu e ela. Porque, assim, nos momentos que às vezes a gente mais precisa, as pessoas somem, sabe? As pessoas estão com você enquanto você tá feliz, enquanto você tá alegre, enquanto você tem algo para oferecer. A partir do momento que você não tem nada para oferecer, as pessoas somem da sua vida. Hoje eu tô mais próxima da minha mãe, porque eu arrependo de não ter estado mais próximo do meu pai, que hoje eu compreendo que o alcoolismo ele é uma doença de depressão profunda. Sinto falta dele. Por mais que a gente teve momentos difíceis, eu só consigo lembrar dos momentos bons que eu tive com meu pai. Então, daquela palestra de pai me marcou muito, né? E por mais que ruim que o pai da Vitória foi comigo, eu sei que ela precisa dele. E eu não posso tirar isso. Se um dia ela tiver que afastar por ver os comportamentos dele, vai ser por ela, não vai ser por mim. Ontem eu vi um filme aqui que me marcou demais. Tá no Prime, chama Ângela, Fatos Reais. Ela foi morta, né, a tiros pelo companheiro por não querer o fim do relacionamento, né? E só agora em 2023 que o STF proibiu, né, por fala, né, quando junta todo mundo lá, que antes eles alegavam que matavam as mulheres por legítimas defesas, né? O feminicídio acontecia por legítima defesa. Hoje já não pode usar esse argumento mais. Os advogados não podem usar esse argumento mais. Mas, enfim, até chegar nisso, muitas mulheres morreram, muitas mulheres tiraram a sua vida, e cada dia que a gente liga a televisão é mais um caso. Porque por mais que tenha, né? Eu vi ali a Maria da Penha, eles não dão tão importância para isso. E eu acho que as mulheres, uma tem que se apoiar nas outras, tirar elas do convívio, né? Às vezes elas não têm um lugar para ir, não têm uma família, não têm estrutura psicológica, eu não tive. Eu só fui forte porque a Vitória veio na minha vida. Então, conheça a vitória da sua vida, né? A vitória da minha vida é a minha filha. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. É muito dolorido, eu fiz uns 6 meses de tratamento psicológico na pandemia, e toda vez que tocava nesse assunto eu ficava muito mal, eu ficava uma semana ruim,
porque são feridas que, por mais que já passaram 4 anos, elas ainda estão aqui, não cicatrizaram direito, é só o tempo mesmo. E qualquer pessoa que entra na minha vida, eu ainda tenho medo. Medo de confundir o amor, né, com o abuso. Porque eu sei que nem todo mundo é igual, mas eu me fechei de uma tal forma que tá difícil de abrir, viu, esse coração de novo. Enfim, só isso mesmo, agradecer a vocês. E esse movimento me chamou a atenção também porque eu estava passando por um momento com a Vitória que eu precisava de uma luz, uma clareza, um rumo, sempre ela me movendo, né? E encontrei pessoas que sempre que eu preciso me acolhem. Queria fazer uns agradecimentos, que é a Ju. Eu não chamo ela de tia porque ela, a gente tem uma amizade desde que ela casou. Eu vou para a casa dela desde os meus 14, 15 anos. E ela teve presente em todos esses momentos da minha vida. Agradecer ela de coração. A Alessandra, que me deu meu primeiro emprego de novo e me ensinou a trabalhar. Ao Rafael, que está presente na minha vida, que é o meu empregador hoje, que me ensinou a profissão que eu tenho. Ao Amarildo também, que não deixou eu desistir, que foi meu coach, que sabe da minha história e, por coincidência, mora na rua lá dele. E todas aquelas que, de um jeito, passaram na minha vida, contribuíram e hoje não estão mais. É só isso. Obrigada.